Caros amigos, Silvio aqui. Na aula de hoje vamos falar sobre retas perpendiculares, como descobrir quando duas retas são perpendiculares e algumas questões que envolvem o raciocínio de retas perpendiculares. Eu estou preparado. Você está? Então vem comigo! Estudamos os possíveis casos que pode ocorrer entre duas retas. Nós vimos que duas retas elas podem ser paralelas, coincidentes ou concorrentes. Dentro do caso das concorrentes tem eu diria, um caso especial, que é o que a gente chama de retas perpendiculares, ou então perpendicularidade entre duas retas. Nós vimos que para que duas retas sejam paralelas, tem que acontecer algo. O coeficiente angular de uma vezes o coeficiente angular da outra tem que ser igual a menos 1. Ou então, que o coeficiente angular de uma delas é igual ao inverso do oposto da outra. Ou seja, ou M2 é igual a menos 1 sobre M1, ou M1 é igual a menos 1 sobre M2. Ok? Então, como é que eu vejo isso graficamente? Duas retas são perpendiculares quando elas formam entre si ângulos de 90 graus. Então a gente tem ângulos de 90 graus entre elas. E o símbolo de duas retas perpendiculares é algo assim, tá? Isso é o símbolozinho de duas retas perpendiculares. R perpendicular a S. Assim que se escreve, tá? E no plano cartesiano, como eu falei agora há pouco, nós temos que duas retas são perpendiculares, então entre elas temos ângulos de 90 graus. Frisando também que no caso das duas retas, o coeficiente angular nada mais é do que a tangente do ângulo formado entre essa reta e o eixo X. Então, nesse caso, essa reta R, o ângulo eu chamei de 90 mais beta, enquanto que da reta S é o beta. Então, o coeficiente angular da reta R é a tangente de 90 mais beta. Está aqui, ó, a tangente de 90 mais beta. Enquanto que no caso da reta S é a tangente de beta. Bom, então o coeficiente angular. Lembrando que o coeficiente angular é diferente do coeficiente linear. Então, o coeficiente linear é algo totalmente diferente. Então toda a equação ela possui coeficiente angular e coeficiente linear. Então, como já visto, nós vimos que o coeficiente angular da reta R é o menos 1 sobre ms, ou em outras palavras podemos dizer que o coeficiente angular de uma reta é igual ao inverso do oposto ou o oposto do inverso, tanto faz, certo? E em outras palavras, eu posso dizer também que MR vezes MS, o produto do coeficiente angular das duas retas, tem que ser menos 1. Existe uma forma prática para saber se duas retas são ou não são perpendiculares. Para isso, você vai analisar apenas e tão somente a equação que forma cada uma reta dessa. Digamos que aqui seja uma reta, que aqui seja uma reta R, e aqui seja uma reta S. E eu tenho na reta R a seguinte equação: AR de x mais BR de y mais CR, onde esse AR, BR e CR são coeficientes, ou seja, são valores numéricos. Enquanto que na reta S eu tenho ASX mais BSY mais CS igual a zero. Lembrando também que AS, BS e CS são valores reais, respectivamente. Então, nós podemos verificar se R e S são paralelas fazendo essa equação. Você vai pegar o AR, que é esse valor, vai multiplicar pelo AS, que é esse valor. Depois que você multiplicar AR vezes AS, isso aqui está escrito aqui, ó. Você vai pegar agora os coeficientes de y, que é BR e BS. Também vai somar vai multiplicar,
BR vezes BS. Se ao multiplicarmos esses dois, somar os resultados, o resultado dessa conta for zero, como é o caso aqui, significa então dizer que as duas retas são perpendiculares. Ok? Assim, se eu tivesse, por exemplo, uma reta R, supondo que a reta R é 3x menos 2y menos 4 igual a zero, enquanto que a reta S é 4x mais 6y menos 2 igual a zero. E eu quero saber se essas duas retas elas são ou não são perpendiculares. Então o que é que a gente tem que fazer? Multiplicar esses dois valores, soma e o resultado tem que dar zero. Ou seja, 3 vezes 4 mais esses dois agora, menos 2 vezes 6. 3 vezes 4 dá 12. Menos 2 vezes 6 dá menos 12. E isso é igual a zero. Então, essas duas retas eu posso afirmar que elas são perpendiculares. Aí eu afirmo que R é perpendicular à reta S. Ok? Vamos fazer aqui alguns exemplos. Exemplo de número 1 diz o seguinte: determine a equação da reta R, sabendo que S é perpendicular à reta R. E S tem a equação 3x mais 2y menos 2 igual a zero. Ora, se elas são perpendiculares, então o coeficiente angular da reta que eu tenho, que é a reta S, vai me servir para calcular da reta R também, tá? Por quê? Porque um é o inverso do oposto do outro, ou um é o oposto inverso do outro, tá? É assim, pode parecer meio confuso, mas não é nada demais. É só pegar, inverter e trocar o sinal para, se for menos para mais, se for mais para menos, ok? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, transformar essa equação, que é uma equação geral, em uma equação reduzida, para que assim possamos indicar quem é o coeficiente angular. Ok? Então eu tenho que pegar a equação 3x mais 2y menos 2 igual a zero e escrever ela na forma reduzida. Para escrever na forma reduzida é só isolar o y, lembrar disso, tá? Quem não for y vai para o segundo membro. Então aqui começaremos assim: 2y é igual, esse 3x é negativo, aliás, é positivo, vai negativo. Esse que era negativo vai positivo. Sempre quando muda de lado, muda o sinal também. Aí aqui é multiplicando, então vai dividindo. Então y é igual a menos 3x mais 2, tudo isso sobre 2. Logo, eu posso concluir que o meu MS é menos 3 sobre 2. Menos 3 sobre 2. Lembrando que esse MS vai me servir para encontrar. Então eu vou guardar essa equação, esse resultado, para usar lá na outra. Esse resultado vai me servir para encontrar então a equação, aliás, o coeficiente angular da reta R, que é o que eu quero construir. Ora, eu sei que o MS ou que o MR é igual a menos 1 sobre MS. Ou seja, eu vou concluir que o MR vai ser igual. O inverso é só trocar. Quem está em cima vai para baixo, quem está embaixo vai para cima. E o oposto, que é o sinal de menos aqui, se for negativo, que é o caso, vai ficar positivo. Então aqui vai ficar 2/3. Repetindo, o numerador vai para o numerador, o numerador vai para o denominador e o denominador vai para o numerador. Um vai para o lugar do outro. Esse aqui vai para cá e esse aqui vem para cá. E além disso, muda o sinal. Se é negativo, vai ficar positivo. Se é positivo, fica negativo. Então, eu já tenho o coeficiente angular, que é esse aqui, e tenho o ponto P de coordenadas 1 e 2. Como foi dito em vídeos anteriores, a equação da reta
Para achar a equação da reta tendo o coeficiente angular em um determinado ponto, você vai usar essa equação. Você vai usar essa equação. Y menos o y do ponto P é igual a m vezes x menos o x do ponto P. Sendo que o ponto P é esse e esse m é esse aqui. Então é só substituir. Olha como ficará. Y menos. Quem é o y desse ponto? 2. É igual o coeficiente angular, 2/3, vezes x, menos o x do ponto, que é 1. Uma dica importante e interessante é você fazer o seguinte: esse número que está em cima do numerador vai fazer a propriedade distributiva com esses dois. Enquanto esse número que está embaixo, ele vai fazer a propriedade distributiva com esses dois. Para não ter que fazer com fração. Aí a gente elimina já de cara a nossa fração. Então, aqui vai ficar 3 vezes y, 3y. Menos 3 vezes 2, 6. Igual 2 vezes x, 2x. 2 vezes menos 1, menos 2. Bom, ele quer que te determine a equação da reta R, mas ele não diz que equação é essa. Pode ser a equação geral, pode ser a equação reduzida, tanto faz. Então, se eu quiser escrever a equação reduzida, eu vou isolar o y. Se eu quiser escrever a equação geral, é só passar tudo que está aqui para o primeiro membro. E ela vai ficar assim. Continuar aqui. Esse 2x é positivo ou é negativo, então vai ficar menos 2x. O y já está aqui, que é positivo, mais 3y. Esse 6 também já está aqui, que é negativo. E esse 2, que é negativo, vem para cá, positivo. Mais 2. Isso tudo igual a 0. Só falta somar esses dois bem aqui, ó. Fazer essa continha. Então vai ficar menos 2x mais 3y. Quanto é menos 6 mais 2? Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Então 6 menos 2, 4. E o maior módulo é negativo, então o resultado é negativo. Então você pode escrever assim, ou também pode escrever o seguinte: tirar o menos do primeiro valor. Se eu quero tirar o menos do x, é só multiplicar toda essa equação por menos 1. Multiplicar por menos 1 é quem é positivo vai ficar negativo, quem é negativo fica positivo, tá? Então se eu fizer essa troca, aí nós vamos ter essa equação aqui. Ou 2x menos 3y, 2x que era negativo ficou positivo. E o 4 que é negativo também fica positivo. Isso igual a 0. Então, nós temos essas duas possibilidades. Essa equação ou essa. Todas as duas estão certas. Estou dizendo isso porque se você estiver fazendo uma questão de alternativa, pode aparecer a equação assim e não assim. Para que você saiba que pode fazer isso. Ok? Então vamos aqui para a segunda questão. Na segunda questão diz assim: determine o valor de K para que a reta R seja perpendicular à reta S. Bom, aqui a gente tem duas maneiras de fazer. Eu posso pegar, isolar o y aqui, descobrir o coeficiente angular dessa, descobrir o coeficiente angular dessa também, e depois multiplicar os dois, né? Ou fazer o inverso do oposto do outro, multiplicar e igualar menos 1. Tem essa opção. Mas eu também posso fazer aquilo que eu falei agora há pouco, que é, para que as duas retas sejam paralelas, o AR vezes AS mais BR vezes BS igual a 0. Ou seja, o AR é esse, aqui é o BR, esse é o AS e esse é o BS. Essa fórmula aqui é mais rápido. Vamos fazer por ela. Então, o AR é K. Então, K vezes o AS. O AS é 3. K vezes 3 é a mesma coisa que 3K. Vou botar assim, que é melhor. Mas, agora o BR. O BR aqui é menos 1. Não tem nada aqui na frente, é menos 1. Então, vamos botar aqui entre parênteses. Vezes o BS, que é 2.
Isso igual a zero. 3K menos 1 vezes 2 dá menos 2 igual a zero. Aqui é só passar o 2 para o segundo membro, que ele vai positivo, e nós vamos ter isso aqui. Continuando, 3K é igual, 2 negativo vai passar positivo. Como eu quero o valor de K, é só dividir agora. Passando esse 3, ele vai dividindo. Então, K é igual a 2 terços. Pronto. Aqui a gente tem como resposta o que ele queria. Era só o valor de K, pois o valor de K está encontrado, 2 terços. Então é isso. Vai aparecer aqui um exercício para vocês. Eu peço que tente resolver essas questões, porque depois eu vou gravar um vídeo resolvendo, e aí você vai ver se resolveu de forma correta, tá? Vem um vídeo logo após. Então nós temos aqui, anote aí, pare o vídeo, anote as questões, e nós temos também as outras duas, terceira e quarta. Pare o vídeo, anote e faça. Então eu espero vocês no próximo vídeo e na próxima aula. Um abraço e até mais.